Uma boa tarde à Rua da Matriz, São João do Meriti, Rio de Janeiro. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas, que a graça do Senhor alcance também as nossas famílias e encha as nossas ruas, as nossas igrejas, a nossa cidade com a sua presença, no nome do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e Ele nos ordenou que viéssemos aqui para compartilhar com você uma boa notícia. A boa notícia é que Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar a mim e a você. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, a Bíblia diz que todos pecaram. Não existe nenhum justo, nenhum sequer, nenhum de nós é inocente diante do Senhor. Todos nós somos falhos, fracos, pecadores. Somos vencidos pelas tentações muitas vezes. Somos vencidos pela nossa natureza carnal e pecaminosa muitas vezes. E para piorar a nossa situação, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha só que situação terrível a gente se encontra. Nós pecamos e nos separamos da presença de Deus, porque Deus é santo e Ele não tem comunhão com o pecado, com o mal, com as trevas. E isso tudo veio atrás do nosso pecado: o mal, as trevas, a escuridão, o afastamento de Deus. E nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, que, para você ter ideia, nós pecamos até sem querer. Até quando a gente não está com vontade de pecar, a gente peca sem querer. Na Bíblia tem um homem chamado apóstolo Paulo. Ele é o cara do Novo Testamento. Escreveu vários livros, várias cartas no Novo Testamento. É o maior autor do Novo Testamento. E Paulo falou assim, certa vez, escreveu assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí a gente olha e fala assim: você está falando daquele Paulo da Bíblia? Sim, eu estou falando daquele Paulo da Bíblia. Um homem poderosamente usado por Deus. Aquele que foi transformado quando estava perseguindo os cristãos no caminho de Damasco. Ele viu uma luz do céu e o Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele virou aquele grande pregador, um grande missionário. E ele diz certa vez: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo era tão pecador quanto nós, pecava até sem querer também, igualzinho a nós. E a situação da gente é tão ruim, que para resolver o problema do nosso pecado, Deus teve que enviar o seu único filho, Jesus, e lançar a culpa pelos nossos pecados, pelos nossos erros, sobre ele. Quando a gente vê um filme da vida de Jesus, chega na hora da crucificação, a gente fica todo sensível. Olha, Jesus está sofrendo tanto. Ele tomou chicotada, coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, cuspiram nele, bateram nele. O Senhor está sangrando, sofrendo, rasgaram suas roupas. A gente fica com pena de Jesus. Quando Jesus estava indo carregando a cruz para ser morto, as mulheres de Jerusalém também choraram, tiveram pena dele, e ele disse assim: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Quando a gente vê Jesus sendo crucificado, a gente não deve ficar com peninha dele, por ele estar sofrendo, não. Ele fala assim: fiquem com pena da situação de vocês, porque a culpa do que Cristo sofreu é nossa. Ele não era culpado, a culpa é nossa. Nós somos responsáveis pela crucificação do Filho de Deus. Nós somos culpados pela crucificação do Filho de Deus. Visto que estamos numa situação tão delicada, culpados pela morte do próprio Cristo, nós devemos nos arrepender disso, de todos os nossos pecados, e falar: Senhor, eu vacilei muito mesmo, eu te peço, me perdoa. Você sabia que o mesmo Jesus que perdoa pecados na igreja, ele perdoa pecados no meio da rua?
dentro do seu local de trabalho, dentro do seu carro, dentro da sua casa, no escritório, na escola, esteja onde você estiver, o Senhor é poderoso para nos perdoar e salvar. Essa é a boa notícia. Nós pecamos, somos muito pecadores, que pecamos até sem querer. Mas se nos arrependermos e nos voltarmos para Cristo, os nossos pecados serão perdoados por Deus. Nós seremos reconciliados e aceitos por crermos e aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nossos nomes serão escritos no livro da vida. No dia do juízo final, a Bíblia diz que vão ser abertos vários livros. E vai ter um livro que será aberto, que se chama o livro da vida, onde todos os salvos, todos os que se arrependeram, que aceitaram a Jesus, como o Senhor Jesus Cristo disse, que creram e foram batizados, estarão ali escritos. Eles estão no livro da vida, eles têm a vida eterna. Mas a Bíblia dá um alerta tão importante que diz assim: mas se alguém não for achado inscrito no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Gente, algo muito ruim está esperando por pessoas que não se arrependerem e não se comprometerem aceitando a Jesus, recebendo o batismo para serem perdoados e salvos por Ele. Algo muito ruim está esperando por essas pessoas após essa vida na eternidade. E a gente não sabe a hora que a gente vai partir para a eternidade. As pessoas que estavam, por exemplo, sofrendo a tragédia lá em Petrópolis, eles não tinham a mínima noção que ia vir tanta água e alguns deles iam perder a vida. Ninguém acordou de manhã falando assim: hoje é o último dia da minha vida na terra. A gente não sabe. Jesus inclusive disse que a vinda dele, a volta dele, seria como um ladrão na noite. Um ladrão não marca horário para roubar, para assaltar ninguém. Ele pega de surpresa. Jesus falou assim: eu vou voltar também, de surpresa, igualzinho o ladrão faz. Então nós precisamos agora, não deixar para de noite, para mais tarde, não deixar para amanhã. Precisamos agora resolver o nosso problema com Deus, nos arrependendo dos nossos pecados e buscando sua misericórdia, o seu perdão, a sua reconciliação. Eu vou orar e você deve orar comigo.